Boa noite novamente, voltando para mais uma live com um profissional brilhante, sensacional, com dislexia, divertidíssimo, carismático. Deixa eu ver se eu acho mais qualidade para essa pessoa. Gente, brilhante. Eu vou falar agora. A gente falou com a Jana agora, né? Uma querida. A gente vai falar com uma pessoa que eu não conheço, nunca conversei, mas acompanho o Instagram dele, vejo as músicas, vejo as composições dele e acho incrível a criatividade dele, como ele leva a dislexia. Claro, né? A gente sabe que antes de tudo isso, de tudo que ele está muito bem agora, houve um caminho aí de dores, né? Então a gente também vai conhecer esse caminho, porque se você estiver passando por ele, você sabe que lá no final vai com certeza chegar a sua luz, ao seu entendimento pessoal. Peraí, agora deixa eu chamar ele. Ah, ele já mandou aqui. Ele já mandou. Atenção, não para na fila. Ele passa na frente. Cadê ele? Cadê? Ah lá. Ele nem esperou eu mandar o convite. Né? Boa noite. Boa noite. O transtorno de déficit de atenção não ia ficar na fila esperando, claro, né? Não, de jeito nenhum. Boa noite, é uma honra, um prazer em conversar com você e te conhecer um O pouco prazer é todo melhor. meu. O prazer é todo meu, assim. Eu fiquei muito lisonjeado, gosto muito do trabalho que você faz, já acompanho já faz um tempo, desde a primeira vez que nós conversamos. Então, para mim é uma alegria mesmo, sim, porque é um momento muito específico da minha carreira enquanto profissional da arte, mas bem específico em relação ao que eu falo, o que eu penso, o que eu apresento atualmente, que é uma construção de uma longa jornada. Porque muitos hoje de repente não sabem de onde a gente vem, né? Das dores que a gente carrega. Independente disso, é muito bom. A partir do momento que eu também tive dores com os meus filhos grandes, eu percebi que se eu não te passasse essa informação para as pessoas, a partir do momento compartilhar essas dores também, que ficaria Sim. muito mais fáceis, iria ser muito mais calmo com todo mundo junto, né? Uhum. E as pessoas, incentivar as pessoas também. E buscar informação, que é isso que falta, né? A busca da informação. Eu vou falar por mim, assim, né? Até entender, enquanto adulto, apesar de ter sido diagnosticado criança, você, quando adulto eu entendi, você fala, putz, cara, poderia ter sido menos sofrido, mas eu venho de uma geração que eu era criança atentada, né? E era só a criança atentada, né? Não tinha esse entendimento que hoje está se construindo, né? Aos poucos. Principalmente na vida acadêmica, né? A vida acadêmica é aquele que punha fogo. Esse percurso foi muito parecido com o começo do meu filho, que hoje ele tem 15 anos. Eu, não, eu sou da educação, sou professora do magistério. Eu não Uhum. sabia o que era dislexia, não tinha noção. A partir desse momento que ele começou a pôr fogo na escola, né? Quebrar tudo, pô, veio com combo, né? Não foi só dislexia, veio transtorno de déficit de atenção, Tomou DEPAC. cacete. Uhum. Ele veio e todo mundo era diretoria, eu era chamada na escola e ninguém olhava que ele estava pedindo socorro. Aquele comportamento realmente era um olhar que a gente tinha que ter um olhar mais minucioso por aquele comportamento. A Uhum. partir daí que eu busquei informação, enfim, aí foi a minha trajetória. Mas é isso que muitas vezes, né, a gente pensa o porquê da gente tanto sofrer, tanto passar por dores e muitos não entenderem que realmente essas dores são reais, né? Exatamente, exatamente mesmo.
Quando, até já aproveitando, acho que seria a primeira pergunta que você faria, até, deixa eu me apresentar, na verdade, para o pessoal que me conhece, eu sou o Gui, eu sou mato-grossense, sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas moro hoje em São Paulo faz 3 anos, desde 2019, sou artista, né, sou cantor, e quando chegou no ano de 2014, eu larguei mestrado, larguei tudo para ir, né, em busca do trabalho com a música. Mas eu fui diagnosticado com TDAH e dislexia, mais ou menos, acho que eu deveria ter uns 5 para 6 anos, porque a minha mãe percebia que na escola, e isso eu dava muito trabalho, né? Eu era criança que terminava minhas atividades e já ia atentar as crianças ao redor da sala. Eu era criança que, por ser canhoto, minha mãe não quis tirar. Eu nasci numa geração que ser canhoto era um pouco. Estava começando a não ser um problema, mas eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, então ainda era. E aí tinha uma questão de escrita. Aí eu nasci numa casa que a gente era muito humilde e a gente não tinha televisão, então minha mãe lia muito. E então eu tive, assim, foi meio entroncado, porque daí minha mãe é uma mulher, mãe solteira, que estudou só até a quarta para quinta série, né? Não teve ninguém que ensinou ela como ser mãe, porque minha avó morreu, minha mãe tinha 8 anos. Então vai uma mãe cuidar de um filho que de repente, diferente da filha mais velha, eu já apresentava características muito diferentes da minha outra irmã. Então eu não quietava, eu era atento a tudo que estava acontecendo, tinha que ficar muito atento comigo, porque eu com 1 ano já abri o portão de casa, o trabalho dela, e ia parar 10 quadras depois, desaparecido mesmo, os andarilhos que me cuidavam. Daí eu já falava com 10 meses, eu mandava com 10 meses, minha mãe nem entendia como que eu podia cantar. Na verdade, eu cantei antes de falar, quando ela foi ver, é porque eu ficava muito tempo assistindo o show da Xuxa, porque ela tinha que trabalhar, e aí eu reproduzia, eu memorizava aquelas imagens, eu memorizava aquelas falas. E aí minha mãe não sabia o que fazer, porque daí quando eu cheguei com 4 para 5 anos, eu já ficava em creche, e as tias da creche falaram assim, olha, Zilda, seu filho, ele é impossível. Ele simplesmente, a gente não consegue lidar com o seu filho, porque o seu filho, ele termina muito rápido as coisas e atrapalha os outros, e mais ao mesmo tempo ele já, com 4 para 5 anos, ele já lê, e como que ele lê, né, a gente não chegou nessa parte ainda, e aí a minha mãe falou, vou levar no psiquiatra, né, e chegou lá, ela falou, olha, mãe, seu filho tem déficit de atenção, e ele é disléxico, e aí você tem duas opções, ou dar Ritalina, e na época era Ritalina e Gardenal. E aí, por coincidência, tínhamos um conhecido da nossa família que tomava Gardenal, eu dormia por horas. Ela falou assim, ou então, se você não quiser, não tem muita outra opção. Eu falei assim, mas vai ficar sequela? Vai ficar sequela. Seu filho vai desenvolver um tipo de retardo, porque esses remédios, eles são tarja preta. Eu falei dela, falou, então qual é a outra opção? Ele falou, chinelo. A outra opção é chinelo. E daí, então, eu fui... A pedagogia em casa foi bem específica. Mas, claro, né, foi sempre aprender e crescer. Era tipo assim, hoje eu levo uma boa e compreendo os outros e já percebo imediatamente a dor do outro. Mas eu cresci da pedagogia da dor pelo amor. Então, se não fazia, apanhava. Se não acertava, apanhava. Então, para mim, a relação escola e aprendizado ela era entroncada ali, né? Por sorte, eu sempre fui curioso, sempre gostei de ler. Porque minha mãe, eu aprendi a ler com ela, né? Então ela sentava na cadeira, chegava 4, 5 horas da tarde, já chegava ao serviço, pegava a revista Veja, Estado de São Paulo, o Círculo do Livro ela assinava, série Vagalume, Sidney Sheldon, e eu muito curioso, mãe, o que é isso? Aí ela apontava palavra por palavra e ia lendo. Então eu li por PNL, na verdade, eu li por memorização de imagens. Daí eu chegava nos lugares com 5 anos lendo. Ué, mas como que ele sabe ler? Porque eu leio com ele. Então acabava que eu sempre estava num momento onde eu aprendia umas coisas antes do momento, mas a escola às vezes não conseguia me acompanhar, me ensinar a ficar no meu momento, da idade certa, da série certa. Então eu tive calculismo, matemática para mim é o fim da picada, algumas coisas assim que foram sofridas mesmo, tipo assim, da primeira à faculdade, assim. Mas a gente sobrevive. Graças a Deus, né? Isso. Mas sabe o que é? Na verdade, essa é realmente, né? As pesquisas hoje estão muito mais evidenciadas, muito mais as pessoas falam nessa dificuldade.
Graças a Deus, né? Porque muita gente aí sofrendo, indo para o caminho errado, porque a vida acadêmica é penosa, porque os próprios educadores, na própria formação, estou te falando que eu estou na faculdade de pedagogia, saindo da faculdade de pedagogia, não tem formação para como lidar, como ensinar essa criança que vem com uma dificuldade, né? Uhum. A partir daí, porque o diagnóstico é caro. Então, como a gente está falando nesse mundão do Brasil até mundo, mas é poucas crianças que chegam no diagnóstico. Então, Sim. muitas crianças estão passando porque você passou sem diagnóstico, vai E chegar adultos também, né? na vida adulta sem diagnóstico e vai achar que é um inútil, que não serve para nada, né? Eu conheço muitas pessoas adultas que chegam até a mim e falam isso, eu não me dou para nada, eu não sirvo para nada. Eu falei, Uhum. eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Eu viajando aqui, porque eu viajo muito nas minhas conversas, que a gente tem que valorizar o que aquele ser humano traz de melhor. A Sim. partir daí, eu sabendo ensinar, eu tenho que entender como você aprende para eu ensinar. Aí sim, a partir daí, a gente entender, como eu já falei na outra live, entender que o ser humano é único, cada um aprende de uma maneira, todos nós vamos aprender. E parar desse rótulo de ser doutores, de passar em tal faculdade, de tirar o nota 10 tal, que esse valor, independente para a criança com dislexia chegar no tete a tete, é muito difícil. Esse padrão que esse ensino, que concurso público fazem para vocês caminharem na área acadêmica de sucesso, né? Uhum. Então eu vejo brilhante, foi assim, com muito esforço que você achou sua habilidade e bateu o pé e está indo embora nela. E vai ser só sucesso. Porque aonde você está é sua maior habilidade. Por que não essa maior habilidade não chegar a todos? O que acontece? Eu passei pelo, né, pelo curso de letras na Federal do meu estado, né? Vivenciei a vida acadêmica e depois eu fui para administração. E quando eu fui para a sala de aula, né? Duas faculdades só. Quando eu fui para a sala de aula, dar aula no ensino, né, fundamental, nas escolas municipais, né, no ensino médio, e também em alguns cursos de graduação com idiomas, você percebe que, assim, que é exatamente o que você falou. O professor, o aluno, ele entra na faculdade da área de educação acreditando que ele vai ser preparado para ser um educador, um professor, e, na verdade, ainda as cadeiras acadêmicas elas têm uma visão um pouco normativa do ensino. São poucos os professores que têm essa visão desconstruída já. E aí, quando o aluno ele vai para a cadeira acadêmica e ele acaba estando numa estrutura de paredes frias, onde ele tem que pesquisar, ele que tem que ir atrás do conhecimento, ele que tem que buscar. E aí, quando ele vai para a sala de aula, a sala de aula não é homogênea, que nem acredita-se. Ela é heterogênea, que você falou. E aí, o aluno, você vai se deparar com alunos como eu, que é disléxico e TDAH. Você vai se deparar com um aluno que é TDO, você vai se deparar com um aluno que é só TDA, você vai deparar com um aluno que ele tem sofre de calculismo, outro que essa fala de inclusão, onde a inclusão não se prepara essas escolas para a inclusão, eles têm aluno, e eu já passei por isso, que ele tinha uma debilidade física e até mesmo mental, ou surdez, ou mudez. E aí como que o professor ele vai dar conta? E aí a escola passou, né, eu observo muito isso, a escola deixou de ser somente escola e virou quase uma creche. Porque você tem que educar, você não tem que só passar reconhecimento. Você não tem que só passar os conhecimentos básicos né, da lei de educação, da LDB. Você tem que agora ensinar a criança a ser educada, você tem que ensinar a criança a lidar com as emoções, você tem que ensinar a criança a se inserir numa sociedade, porque muitas casas ou não tem preparo por conta da falta de estrutura, ou seja, financeira ou estrutura psicológica. Daí a criança, a escola virou essa segunda família. E aí, se não faz, a culpa é da escola, né? Não é mais só dos pais. Você tem pais que terceirizam literalmente. E aí, vir ser da década de 80 e crescer nessa escola que tinha esse papel aí em desenvolvimento, para mim foi
assim, hoje eu entendo. Antigamente, como eu era uma criança sempre muito bom vivant, de bem com a vida, então para mim ia indo. Mas quando eu fui percebendo que algumas coisas, quando chegou na graduação, e aí eu não conseguia me concentrar para estudar, eu não conseguia ficar parado na sala de aula, eu não sabia simplesmente focar. Quando chegou na curso de letras, é beleza, a habilidade de humanas e leitura é né, onde eu desenvolvo mais, tanto que meu viés é para arte. Mas quando você vai para um curso que é de ciências sociais aplicadas, como administração, que tem exatas, e aí você tem que fazer cálculos, aí os professores eles já esperam que esse aluno venha pronto para a faculdade, e você às vezes não está 100% preparado. Porque você às vezes não desenvolveu aquilo na escola, porque essa escola era fragilizada de qualidade de estudo, ou no meu caso, que era TDAH e disléxico, e tipo assim, número eu não enxergava da onde ele vinha para onde ele ia. Não tinha uma explicação lógica para mim. Porque eu não tive professores que me ensinaram a lidar com os números, né? Errou, nota zero, acabou. E aí tinha que trazer o resultado para casa. Você já ia com medo para casa porque você sabia que poderia ter uma chinelada. E eu nem julgo os pais que fazem isso, porque eles são da década de 50, uma outra construção também. E aí, quando você vai para a fase adulta e você já começa a ter os resultados negativos, só que daí você vai perder uma oportunidade de estágio, pode não conseguir emprego, você vai reprovar na faculdade, vai pegar um ADP, e aí você não consegue formar com seus colegas, e aí você fica para trás, e aí é competitivo, daí o professor ele te reprova, e quando você vai pedir ajuda, e isso independe da faculdade, tem professores que eles não são mestres, eles são pessoas que ensinam numa faculdade. E aí você, professor, não entendi, mas já te expliquei, você que se vire. E aí você já fica com uma frustração. Aí nisso, o aluno, o adulto, ele cresce sempre, igual você falou, com essa sensação de frustração. Porque ele nunca atinge um bom resultado. E aí o problema vai se tornar, a pessoa adulta acha que o problema é com ela. De empregos, olha, vou falar pra você, assim, não tem noção de quantos. Eu acho que eu tive no mínimo, assim, 15, 20 empregos até eu saber falar assim, Thiago, não adianta, você não pode trabalhar num lugar que você tem que ficar na sala fechado, sentado. Quando eu estava com 25 anos, eu tive queda capilar, que eu achava que eu estava com leucemia, eu achei que eu estava com câncer, porque caía de tufos. Eu fui ver estresse. Eu tive estresse capilar simplesmente porque eu não tinha uma válvula de escape, e o TDAH e a dislexia foi no ápice, ao ponto que tinha dia que eu chegava na faculdade e eu chorava. Eu saía da faculdade correndo, chorando. E eu não entendi o que estava acontecendo. Mas porque eu chegava lá, eu zerava as provas. Eu estudava por dias, chegava na hora, eu olhava na folha, e isso é um dos problemas da dislexia, no meu caso, que daí eu olhava as palavras, elas embaralhavam. E aí eu olhava os números, eles embaralhavam. E aí, vendo aquela psicóloga que está bem conhecida agora, ela falando que o ideal era que se lesse a prova com um disléxico para ele conseguir entender. Porque a minha habilidade maior é auditiva, e ela fala. E aí, como que você vai fazer aquele cálculo que você está olhando as palavras, mas eles estão embaralhadíssimos, os números estão embaralhados. Aí, reprovava. Aí, professor, eu fui mal na prova, você errou isso, errou isso. Mas pergunta, chegava, perguntava, eu respondia exatamente. Até os cálculos eu respondia. Não, Thiago, não está no papel, reprovado. Então você É o começa. erro, né? E é É, isso, você. é, é, é o erro, o maior erro da educação, achar que a adaptação é só tempo maior na prova, ledor e transcritor. Porque não é só isso, né? Porque você Sim, também tem que captar essa matéria, você tem que absorver essa matéria, e a partir daí o professor tem que interpretar e entender se você aprendeu a matéria. É isso a prova. A partir daí, não, eles querem esse padrão que é o terror. Eu tô com o meu filho mais velho entrando no ensino médio. Eu tô sofrendo com ele as barreiras que a gente está passando, uhum, porque não tem ensino médio preparado para uma criança com dislexia. Eles estão ainda se adequando, está melhorando muito, mas ainda esse medo de ter que ser doutor, ou ter que passar no Enem, ou ter que ter nota alta, apavora, meu filho. Apavora. E de repente, muita coisa boa que ele tem tá lá dentro, né? Fica guardadinho, escondido, e pô, cadê, né? Essa coisa boa. uhum, E fico. sim. É muito triste, é muito o que você falou mesmo. E a partir de que momento você falou assim? Você falou todas as dificuldades, você falou assim: não, não dá mais. Vou sair daqui, vou mudar. O que pausou aqui? Voltou?
Ah, Voltou. Uhum. a partir de que momento você sentiu que era hora de mudar, de sair dessa dor? Porque é muito comum, essa Uhum. pessoa precisa desse empurrão, né? Sim. Entender que precisa cair fora dessa dor. Olha, eu vou. Eu esqueci seu nome e você sabe que a gente esquece mesmo. Samantha, Ah, oi? Samantha. Ah, eu não ia falar certo então, Samantha, então tava certo. Samantha, sabe o que que acontece? Eu vou ser muito claro, assim, né? Para mim, o ponto de virada foi quando eu vi que eu estava muito infeliz. Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com as emoções, assim, né? Eu respeito muito as minhas emoções. Hoje, lido muito bem com elas, mas até então eu só percebi que eu estava, e aí eu verbalizei mesmo, assim, para minha família adotiva. Eu tenho duas famílias, minha mãe, mas em dado momento, né, foi acolhida pela melhor amiga dela, que é minha mãe adotiva. Em dado momento, eu falei assim, gente, eu tô ficando louco. Eu falo pra eles, gente, eu tô ficando louco. Não sei o que tá acontecendo, eu tô ficando louco, porque eu chegava na multinacional, entre mais de 1.000 candidatos, muito mais de 1.000 candidatos, eu fui o escolhido para trabalhar na quarta maior multinacional de papel e celulose do mundo, na minha cidade. Então imagina assim, quantos não ficaram desesperados por essa vaga? Eu fui o que passou porque eu falo inglês fluente. E aí de repente você virar e falar assim, cara, eu chego no serviço e não consigo trabalhar. Eu chego na faculdade e não consigo estudar. Eu comecei a achar que eu estava realmente tendo um treco. Aí eu comecei a fazer tudo bem que tem todo um painel emocional por trás disso, por outras situações, mas eu chegava e falava assim, cara, eu não consigo me concentrar, minha cabeça não fica nas imagens. Eu não consigo ler, enfim. Aí quando eu vi que eu estava realmente muito infeliz, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque senão eu vou pirar. Aí eu surgiu um convite para eu fazer a disciplina do mestrado na área de literatura, como aluno especial, que é um crédito que você faz se você for bem. Aí você faz a prova do mestrado e se você for aprovado, entra no programa. O professor Wagner, professor Dr. Wagner Corsino, ele ia não participar do programa naquele ano porque ele ia fazer um pós-doc nos Estados Unidos. Ele gostou muito de mim, gostou da minha facilidade, do fato de eu falar inglês e tudo mais. O pessoal da Federal me conhecia porque eu traduzia bastante trabalho acadêmico na época e continuo fazendo isso até hoje. Aí eles pegou e falou assim, Thiago, eu vou fazer o pós-doc, mas assim, eu gostei demais de você. Vamos fazer uma pesquisa sobre um livro da Clarice Lispector que foi escrito em inglês e eu quero que você prova que esse livro é dela. Tá bom. Fiz todas as informações, chegou. Fiz toda a disciplina. Leu realmente assim, posso dizer sem sombra de dúvida, me destaquei, até porque eu era o mais jovem. E aí, né, chego lá no último dia da aula, que era para entregar o artigo e entregar o meu pré-projeto para entrar no mestrado. Eu tive febre, não levantei da cama e eu não fui. Imagina a frustração desse professor que ligava pro meu irmão, pro William, assim, William, cadê esse pro Thiago? Pelo amor de Deus, eu larguei. E, nossa, ele assim, ele me xingou até a última geração. Aí eu falava pra minha família assim, não, eu não vou, 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 eu não vou. Aí eu fui fazer um treinamento, eu trabalhava numa escola de idiomas, na Wizard. Aí fui da minha cidade para a capital, Campo Grande, fazer um treinamento. Chego lá, eu escuto alguém falando assim, cara, nos corredores da faculdade, nossa, você viu que a Unicamp está fazendo uma pesquisa sobre Mato Grosso do Sul? Daí a pessoa, pesquisa sobre o quê? Eles estão tentando entender como que Mato Grosso do Sul se tornou um celeiro artístico. Porque desde TT Espíndola, como chama agora, o Almir Sater, o Luan Santana, Michel Teló, Munhoz Mariano, todos são do Mato Grosso do Sul e mudaram o cenário musical sertanejo. Eles se tornaram um business a nível muito maior. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, Thiago, o Mato Grosso do Sul é muito forte na música, em especial o Campo Grande. Na hora que a pessoa falou isso, eu juro pra você, isso era dia 20 alguma coisa de abril. Chegou dia 8 de maio, eu já estava morando na capital do Mato Grosso do Sul. Eu vendi todas as minhas coisas, eu tinha acabado de começar a morar sozinho. Aí meus amigos fizeram um chá de casa pra mim, tipo assim, guarda-roupa, tudo que você imaginar assim. Eu tinha uma casa montada, eu vendi tudo a preço de R$ 50, R$ 100, tudo. Eu falei assim, cara, eu preciso ser feliz. Porque eu tava tendo crises de choro, e hoje eu sei que é ansiedade, até então eu não sabia que era ansiedade, absurdas. Eu parava na frente da porta da casa da minha mãe adotiva, sentado no chão chorando, que eu não entendia porque eu chorava. Porque eu me sentia muito infeliz. Aí eu vendi tudo que se você imaginar, falei com um amigo meu, falei assim, cara, vamos embora, você me leva lá na capital, 300 e alguma coisa de quilômetros? Não, eu te ajudo.
Aí a minha família adotiva não despediu, falou assim, ó, a gente tá decepcionado, você tava com tudo na mão e você tá largando tudo. A gente tá muito chateado com você. Você vai se arrepender muito. Onde o cão vai, as pulgas vão atrás. Eu falei assim, gente, então tá bom. Eu só reza pra não morrer, porque eu tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de morrer. Eu pensei, só reza pra não morrer, mas eu preciso descobrir aonde está minha felicidade, porque eu não sou feliz. E eu sou uma pessoa feliz, mas eu não sou feliz. Eu não estou feliz, né? Aí eu passei na cidade divisa, minha família de sangue super torceu e tudo mais. Aí eu passei numa cidade que era próxima à capital. Aí o meu pai adotivo falou assim, Thiago, vai, tenho certeza que você vai encontrar felicidade, você precisa desse momento. Cheguei lá, Samanta, eu busquei numa média de 40 a 50 pessoas. Assim. Se você tivesse uma foto do bandolim no Facebook, qualquer instrumento musical, eu falava com você, olha, eu sou cantor, o meu sonho é ter uma banda, você me ajuda? Até que topar, achei algumas pessoas, formei uma banda lá. Eu nunca tinha tido uma banda, minha experiência com música era num coral de igreja, né, até então, quando eu era católico. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer com tudo que eu pudesse, tudo que eu puder vai ser isso. Aí eu montei essa banda, então, de 2014 até 2015, eu falei assim, gente, eu não quero ser músico que não seja profissional. No final das contas, a gente tinha uma média, quando eu saí lá de Campo Grande, a gente passou a ter uma média de 26 a 27 shows. Aí a gente se tornou praticamente um dos maiores artistas da capital do Mato Grosso do Sul. Mas assim, eu trabalhei muito para isso, assim, muito, muito, muito mesmo, assim. Porque eu falava, cara, não é possível que a vida é só trabalhar, casar, ter uma casa, ter um carro e não ter realizações pessoais, em primeira pessoa, independente do que as pessoas esperavam, né, de mim. Então, para mim, o ponto de virada foi quando eu falei assim, cara, ou eu frito de vez, ou eu caço uma resposta para mim. E foi quando eu me reconheci. Descobri minhas fragilidades, eu descobri que eu tinha dificuldade de decorar as músicas, eu não entendi o porquê. Aí eu descobri que eu tinha dificuldade de aprender música, porque música tem cálculo, né, matemática pura. Aí eu fui revirando, aí a gente participou de muitas rádios, TV e tudo mais. Aí um dia eu tava tinha um psiquiatra, a gente era mascote da ACC, lá no Mato Grosso do Sul, pro Mac Dia Feliz, daí tinha um psiquiatra falando sobre, né, o câncer e tudo mais, até que ele entrou num assunto, e a hora que ele foi narrando, eu falei assim, nossa, mas sou eu. Aí eu me lembrei, eu falei assim, nossa, eu já fui um psiquiatra, sou TDAH, meu Deus. Aí eu falei, mãe, assim, Thiago, você falou, você não falou primeiro, você cantou. Você cantava quando criança, porque você memorizava. Então você fez um caminho diferente de aprendizado, você não foi uma criança muito normal. Então para mim o ponto de virada foi esse, assim. Que história linda! Mas assim, eu penso que a partir do momento que você realmente foi embora atrás do seu sonho, você fez bem feito, né? Acho que Eu foi a sempre chavinha ali. foi a chavinha. Porque na minha concepção, isso é uma coisa minha, e eu falo muito nos vídeos que eu faço de saúde mental, eu não consigo conceber que a vida, que a gente tem que viver conforme o que esperam de nós. E foi o melhor ensinamento que eu tive, assim. A gente tem que viver conforme a gente pode, conforme da nossa melhor maneira, dia após dia, mas ao mesmo tempo tentando fazer coisas, igual você falou no começo da nossa live, fazendo coisas que façam sentido para nós. E aí, a partir do momento que eu percebi que nada daquelas escolhas que eu estava fazendo fazia sentido, porque a primeira de todas assim, razões era a minha habilidade psicopedagógica não era para determinadas coisas. E eu fui criado numa geração que não se explicava o TDAH, não se explicava o que é dislexia. E aí eu falo muito, e aí é o problema do TDAH, que ele fala muito e não percebe. E eu, na dislexia, eu troco as informações, né? Aí eu trocava pro cara e falei assim, gente, não é possível que o problema é só comigo. Daí hoje não, que eu entendo que não é um problema. São características e tem que aprender a viver. E o mais legal, assim, pessoal, não sei se tem, né? O pessoal que segue ou que não segue, sigam, né? Porque, gente, o bom humor com os erros, com a dificuldade, isso é necessário nesse caminhar, né? A Sim. necessidade do bom humor, né? De se amar, saber dos erros, né? E entender isso. E diante disso, que eu amo suas deixas que você faz lá no seu canal,
Fala para nós, né? Como que você leva isso? Não vou dizer dicas, mas sugestões para as pessoas levarem esse bom humor com dificuldade, né? Mulher, fé em Deus e boleto para pagar. Essa é a verdade. Quem tem boleto para pagar, tem jeito, tem que dar um jeito. Não. Mas na verdade, assim, eu comecei quando eu passei a fazer o lance da música e eu tinha e tenho uma ideia de como eu quero que as pessoas conheçam e reconheçam o meu trabalho, não no sentido do reconhecimento, mas se identifiquem com ele. Eu nunca levei só como um sonho. Eu levo como uma empresa. Aí, pela ânsia de fazer dar certo, eu passei a fazer coisas que eu detestava na administração, que é usar planilha. Eu passei a usar aplicativos de organização, então tem um que é ótimo, que é o Trello, que você cria vários arquivos, pastinhas lá. Eu passei a usar os recursos do celular, bloco de notas. E aí, como para mim a questão da dislexia, eu tenho a parte visual é muito importante para mim, então eu passei a usar aplicativos que têm menos informações visuais. Então, tipo assim, é um aplicativo que é todo branquinho e aí tem que colocar um pontinho e acabou. Para eu não olhar e não me perder naquelas informações. E aí eu passei a ter cadernos, eu tenho cadernos. Eu tenho um caderno de composição, eu tenho um caderno que é só de projeto e planejamento, que eu escrevo todas as minhas ideias lá. Se eu estou num lugar e às vezes eu saio, né, nos lugares eu saio acabando para estudar também o que está acontecendo no cenário, eu anoto, eu tenho uma pasta assim no meu celular. Composições, planejamento, ideias, saídas. E aí eu coloco lá, fui em tal lugar, vi isso, isso, isso. Então eu passei a escrever e eu vi que o meu melhor recurso de memorização é a escrita. Me ajudou muito, assim, muitos. Então quando eu escrevo, parece que eu memorizo o que eu tenho que fazer. Crio um mapa na minha cabeça mental. É igual quando você ensina alguém, né? Você Sim, aprende mais fácil. sim, verdade, verdade mesmo. É muito mais fácil. Eu também, eu para estudar, eu tenho que escrever. Se eu só ficar escutando, eu não aprendo. Então, eu queria que você, né, deixasse uma mensagem para o pessoal que está passando, Uhum. vai passar, ou já, já está aí com as dores, né, procurando essa luz que você encontrou, porque muitos estão procurando essa luz. Eu acho que a primeira coisa, assim, sabe, Amanda, e eu tenho conversado muito isso com as pessoas online e na vida, né, diária, cotidiana. A gente tem que parar um pouco e ouvir o que o nosso pensamento, nosso coração está dizendo pra gente. Porque o nosso emocional ele é o termômetro de como nós estamos. E a gente tem uma tendência a tentar atender tanta necessidade que o outro espera da gente, o que a sociedade espera, o que o trabalho espera. A gente está sempre tentando atender as necessidades alheias. E a gente não atende a nossa. E aí fica para trás o nosso emocional, fica para trás da nossa saúde, fica para trás do nosso sono. E quando essas coisas não estão muito legal, gente, pare e olha, opa, tem alguma coisa que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? E aí, no caso em especial de um quadro de dislexia e TDAH, a coisa que eu sou mais contra é autodiagnóstico. Quero morrer quando as pessoas, eu acho que eu sou disléxico. Eu acho que eu sou. Não, você não acha. Pergunta para um profissional, vai no posto de saúde, vai no meu Instagram aqui, eu tenho indicações para fazer de psicólogo, você pode às vezes indicar um centro de atendimento público, tem para poder ter certeza daquilo, porque tendo a certeza, você, no caso do TDAH, por exemplo, que não tem muita dopamina no corpo, então daí a nossa sensação emotiva é diferente, a gente sofre diferente, a gente se fala não para nós, é como se estivesse matando a mãe da gente. E daí tem muita gente que às vezes acha que é emocional e às vezes é um quadro de TDAH que isso com medicação ou às vezes uma terapia já ajuda, já resolve com exercícios certos. E caçar algumas válvulas de escape saudáveis. Então, por exemplo, a música é uma válvula de escape que eu jogo para fora um pouco essa tensão. A atividade física, eu nem falo em ir para uma academia, ficar maromba. Caminhar, às vezes está estressado, caminha um pouco, observa, tenta criar recursos, como por exemplo, no caso, como sou disléxico e TDAH, o que eu faço? Minha casa está sempre muito organizada. Eu vi que isso me ajudava muito. Então as coisas têm que ter um lugar. E nem nenhuma coisa de toque. Tipo assim, putz, que a minha casa tá bagunçada. Eu vou organizar porque eu sei onde está minha carteira, eu sei onde está meu caderno, eu sei onde está meu dinheiro, eu sei onde está o cartão, porque eu não conseguia fazer isso antes. Eu vivia atrasado.
E aí eu falei assim, não, cara, eu preciso mudar isso. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Pedir ajuda para um psicólogo, um pedagogo, um psiquiatra não é vergonha. Pelo contrário, a gente tem que tirar da cabeça que falar de dores e pedir ajuda para alguém ajudar a gente com as dores é fraqueza, é fracasso, porque você não tem fé em Deus. Gente, Deus existe para aquele que acredita. As religiões estão aí para ajudar aqueles que precisam de uma luz espiritual. Todavia, entretanto, se Deus existe e possibilitou a existência de profissionais que podem cuidar do nosso psicológico, procure esse profissional pela coragem, necessidade e busca que nós precisamos ter de ser feliz, de ter paz, de ter Sim. qualidade de vida. Porque uma cidade como São Paulo é um perfil de vida totalmente diferente do Mato Grosso do Sul. Eu que sou TDAH, eu percebi que aqui eu pirei no sentido assim, cara, é metrô, ônibus, você tem que sair 1 hora antes, e você tem que estar atento, às vezes você troca de ônibus 3 vezes, aí você já entra no metrô, troca de linha, pega uma verde, depois a vermelha, depois a azul, mais um monotrilho. Se a gente não tiver uma válvula de escape ou uma ajuda, orientação profissional, pira. E o número de suicídios antes e durante e depois da pandemia é muito significativo. E muitos podem ser casos de TDAH, de dislexia, porque a pessoa vive uma vida frustrada achando que tem um problema, que não dá conta de nada, que é um fracasso, que é isso, aquilo, outro. E às vezes com a ajuda de um profissional ele vai entender, opa, essa fragilidade que eu tinha não é um fracasso, é uma característica, o que eu posso fazer para ajudar e começar a se enquadrar. Tive um aluno chamado Renan, aqui em São Paulo, ele me foi à luz de, opa, eu preciso dar atenção para o meu TDAH aqui em São Paulo. Ele falou que ele trocou de namorada mais de 10 vezes. Ele nunca conseguia ficar no relacionamento. Aí ele foi fazer terapia achando que ele tinha um problema com ele mesmo. Aí durante a terapia, sei lá qual sessão, ela falou assim, diagnosticou que ele é TDAH. E aí, e disléxico. Ela falou assim, ela explicou para ele que o problema da vida dele, na verdade, era porque ele não conseguia se adequar a um padrão de relacionamento, porque ele tinha menos dopamina, ele tinha a questão do déficit, que geravam ansiedade, geravam, enfim. E as namoradas não entendiam, ele não se compreendia. Ele falou, professor, quando eu dava aula para ele, professor, na hora que eu fui e entendi, passei a me medicar certinho, cara, eu arrumei minha namorada, tô com a minha esposa, sou casado há 5 anos e sou super feliz. E onde que a gente quer imaginar que as pessoas que não sabem o que é TDAH e dislexia, imaginar que uma coisa que é de escola poderia afetar a vida de uma pessoa. E afetou muito a minha vida. Nossa, eu vou contar aqui quantas coisas eu vivi. Sorte que eu tenho ótimos amigos. Fala, Thiago, não entendi o que você falou. Fala de novo. Thiago, respira. Thiago, calma. Thiago, lê de novo. Thiago. A minha mãe era tão sábia, sem conhecimento de causa, que quando eu tinha 7 anos, Samantha, ela me pegava livros para eu ler e ela falava, você está lendo cantado, você está lendo muito rápido, você comeu o S. Daí eu tinha que ler livros e livros em voz alta para minha mãe todo dia, para eu aprender, para eu falar bonito. Ela queria que eu falasse bonito, ela corrigia. Então me ajudou muito na vida adulta, minha facilidade de fala. Mas e quem não tem essa mãe, mesmo minha mãe que não tem estudo? E aí, como que faz? Tem que buscar ajuda. Ajuda. Tiago, só tenho que te agradecer por Eu que agradeço. tanta sabedoria que você passou aqui com a gente, porque essa sabedoria não tem livros, essa sabedoria não tem. E ninguém ainda escreveu. Comece a escrever, viu? Acho muito legal. E obrigada pela oportunidade de conhecer sua história. Eu que agradeço o convite. Até convidar vocês todos, né? Tá sempre ligado no canal Dislexia, que eu tô sempre acompanhando mesmo, tô sempre atento. Vai vir alguns lançamentos daqui por uns dias. Recebi essa semana um convite de uma produtora de filmes que vai lançar o primeiro filme sobre dislexia da América Latina. E eu vou estar fazendo parte de uma forma involuntária ali. Enfim, estamos entendendo, alinhando nisso. Mas que a gente possa, né, entender que questões da mente não é frescura. Não é. Pensamento confuso. E você pode contar com a gente aqui o que você precisar, tá bom? Tá bom, eu agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe e que boa noite para todo mundo. Para todos nós. Axé. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.